Para a Clarissa, o turno da manhã é sinônimo de sonolência. Tudo porque na hora certa de dormir, a insônia não deixa. Eu deito, aí fico naquela, assisto um pouco de TV, desligo a TV, aí daqui a pouco ligo a luz, leio um pouco para ver se o sono vem, mas sempre é meio uma luta, assim, para conseguir, na verdade, para conseguir a cabeça parar de pensar. Como se fosse isso. Às vezes meu corpo está muito cansado, precisando dormir, mas a cabeça está a mil ainda, sabe? Parece que eu ainda não desacelerei do dia. Entre 20% e 30% da população adulta tem insônia. É mais comum nas mulheres. O distúrbio costuma aparecer a partir dos 20 anos e vai aumentando gradativamente. Na terceira idade, ele se torna ainda mais frequente. A insônia pode ter duas causas. A orgânica, que é quando há uma produção inadequada de serotonina no cérebro e a pessoa fica estimulada o tempo todo. O outro motivo tem a ver com problemas psiquiátricos, como ansiedade, estresse e depressão. Insônia, sonolência diurna excessiva, distúrbios respiratórios que ocorrem durante o sono, como ronco, síndrome de apneia obstrutiva do sono, distúrbios de comportamento que ocorrem durante o sono. Este exame ajuda a identificar o que acontece durante o sono, como as variações de respiração, posição na cama, movimentos corporais, oxigenação do sangue e até as fases do sono. Se a insônia for de causa orgânica, exatamente a polissonografia vai detectar, através do registro dessas alterações. Mas tratamento médico nem sempre faz parte da realidade de muita gente que sofre de insônia. É o caso de Clarissa. Para reduzir os prejuízos causados pelo distúrbio do sono, ela criou uma forma alternativa de relaxar um pouquinho mais. Em algumas situações, em alguns momentos em que eu estou muito estressada com o trabalho, com alguma coisa, aí tem aquela coisa de ficar dormindo e acordando, né? Acordando estressada com medo de perder o horário, acordando estressada porque lembrou que talvez não tenha feito tal coisa que tinha que fazer. Aí, para isso, também eu deixo um caderninho do lado da cama, que eu anoto. Aí eu anoto e penso, pronto, eu já posso dormir, porque isso aqui está anotado, e amanhã de manhã eu vou olhar. Assim, eu fico meio que criando as estratégias. A dica do caderninho é legal. A gente continua falando agora sobre insônia. Nós vamos tratar sobre as causas, consequências, sintomas e tratamento agora com a médica Luciana Almeida. Você pode enviar perguntas sobre o tema pelo nosso e-mail pitvresponde@tvclube.com.br ou ainda pelo nosso telefone 2107-6631. Boa tarde, doutora Luciana. Bom, essa estratégia do caderninho funciona? Sim, é uma coisa importante, porque uma coisa que acaba levando muito à insônia é justamente esses pensamentos, as preocupações, no dia seguinte, o que eu tenho que fazer. Então, se você procura se tranquilizar, escrever o que vai fazer no dia seguinte para tentar fechar a agenda e deixar as preocupações para o outro dia, ajuda já a relaxar para conseguir ter sono e iniciar o sono. A gente poderia aí classificar a insônia em dois tipos. A insônia por si só e a insônia associada a um outro problema, a uma doença. Como é que seria o tratamento no caso das duas? Sim, como você falou, no caso da insônia primária, em que muitas vezes tem um fator que acaba um fator estressante na vida do indivíduo que leva à insônia, vai ser uma violência, um assalto, ou a perda de um emprego, ou a perda de um ente querido, uma doença grave. Muitas vezes isso vai acontecer insônia na vida daquela pessoa que tem uma certa predisposição, mas com a resolução daquele evento, isso vai, por si só, a insônia vai ser resolvida. Mas outras pessoas, isso vai se perpetuar. Então, ela começa a ter pensamentos negativos, preocupações. Durante o dia, fica só pensando, não vou conseguir dormir. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, buscar um relaxamento, buscar a compreensão do problema para poder resolvê-lo. Enquanto outras pessoas que têm, no caso, doenças associadas, como foi falado na reportagem, distúrbios intrínsecos do sono, uma apneia do sono que ela não sabe, porque ela não sabe que está roncando, mas ela está fragmentando o sono, acordando várias vezes durante a noite, ou movimentando as pernas, são movimentos periódicos que também fragmentam o sono, ou doenças graves, tem uma dor crônica, ou uso de substâncias estimulantes. Tudo isso aí a gente vai tratar essa causa. Por falar em substâncias, aqui a Ivaniele do Água Mineral quer saber se o café e o refrigerante afetam o sono ou se isso é um mito. Sim, afetam o sono porque as bebidas cafeinadas, elas são estimulantes. Então, não devem ser ingeridas no período noturno. A Carmen da Santa Maria quer saber se anticoncepcional também afeta o sono. Não, seria mais, na verdade, o período menstrual que pode, sim, estar associado a uma insônia. O Tiago diz que está há 6 meses sem dormir, passa a noite virando de um lado para o outro, quer saber quais são as causas.
Isso, aí como a gente estava comentando, tem que ser avaliado para saber se ele tem algum distúrbio intrínseco do sono, tem alguma doença, um transtorno psiquiátrico, alguma doença de base que pode estar levando, ou é só essa questão da ansiedade, esses comportamentos, um ambiente de sono inadequado, já começa por aí. Como é o ambiente desse indivíduo que dorme? Tem barulho, tem claridade, tem uma temperatura adequada, então tem que trabalhar. É preciso se preparar para esse momento, doutora? Isso, é uma coisa muito importante. Aí, muitas vezes a gente não valoriza, mas é importante seguir uma rotina para o horário de dormir, manter horários regulares, não ficar na cama trabalhando no notebook, no celular, como muitas vezes a gente fica, porque o quarto ele passa a ser um ambiente em que não é, nossa mente não associa o quarto ao momento de dormir, e sim ao de trabalho, ao de preocupação. Então a gente tem que colocar isso na cabeça, que a cama é o local para dormir. A gente tem uma pergunta aqui da Lourdes, do Promorá. Ela quer saber se na menopausa a mulher fica mais vulnerável a ter insônia. Sim, realmente, né, na menopausa, com o passar da idade, aumenta muito a frequência de insônia nas mulheres, e isso deve ser, né, você deve ficar bem atento, porque isso muitas vezes pode, né, ir piorando durante o tempo, e também aumentam outros distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva. O Daniel, do 3 Andares, quer saber se a insônia pode atrapalhar no crescimento da criança. Sim, porque o sono é um momento muito importante de restauração de todas as nossas funções. Então, na criança, especialmente, né, vai ser um momento de crescimento. Durante o sono que é liberado um hormônio que chama GH, hormônio de crescimento, que é muito importante. Se a criança não dorme, tem um sono fragmentado, isso vai comprometer. Essa é uma pergunta muito interessante, que o Alexandre, do bairro Santo Antônio, quer saber como é que as pessoas que trabalham em regime de plantão e dormem em horários inconstantes podem fazer para evitar essa questão da insônia, já que elas não têm uma rotina bem definida. Isso, essa é uma causa muito importante de insônia frequente, que são o que a gente chama de trabalhadores de turno. Então, a pessoa tem horários regulares, porque geralmente são plantões alternados, então um dia ela tem que dormir à noite, outro dia ela tem que dormir durante o dia. Então, ela tem que trabalhar isso, ter um ambiente adequado, procurar simular o máximo possível do ambiente noturno, quando ela for dormir de manhã após o trabalho de turno, procurar manter um período de tempo mínimo, pelo menos de umas 5, 6 horas para dormir, porque senão ela vai ser comprometida, essa privação de sono, muito tempo. A Maria Clara, do Satélite, diz que dorme, mas não é um sono reparador. Ela quer saber se isso é insônia. Isso, também outra pergunta interessante, porque a insônia ela é uma síndrome que o indivíduo pode ter uma dificuldade para começar o sono, iniciar o sono, pode ter uma dificuldade para manter o sono, ou pode também acordar muito cedo, ou ele dorme, mas tem uma sensação que o sono é não reparador, uma qualidade ruim. Isso também é insônia. Isso acontece muito. Doutora, muito obrigada pela sua presença e pelas dúvidas também esclarecidas. Eu que agradeço.